Sejam muito bem-vindos. Em nome de Sua Excelência, a Ministra da Saúde, Professora Doutora Ana Paula Martins, declaramos aberta a sessão de homenagem a antigos profissionais do Hospital de Santa Maria. Irá tomar a palavra para dar as boas-vindas e iniciar esta sessão solene o Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Dr. Carlos das Neves Martins. Está bem. Pronto. Prometo não disse nada. Juro que não disse nada. Estava a ouvir uma segunda voz e que, se saiba, a obra foi excelentemente executada e não, esta excelente aula magna não tem eco, mas... Bom dia a todos. Agradecer em primeiro lugar, e se a Sra. Ministra me permite, agradecer, quebrando o protocolo naturalmente, mas por uma boa razão, cumprimentar todos aqueles que homenageamos hoje e as suas famílias que os acompanham. Cumprimentar naturalmente, imediatamente a seguir, a Sra. Ministra da Saúde, a Professora Ana Paula Martins, que é uma de nós, também é Santa Maria. Cumprimentar o Professor João Eurico, diretor da nossa Faculdade de Medicina, a Professora Patrícia Pereira, nossa Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, recentemente com duas excelentes notícias para a escola que faz parte dos nossos 70 anos de história, por um lado, e desde logo pela sua integração na Universidade de Lisboa, na nossa universidade, e por fazer parte do Centro Académico de Medicina de Lisboa também. Cumprimentar os dirigentes presentes, todos os profissionais que, e bem, entenderam estar connosco nesta manhã. Irei, num dia de emoções fortes, falar com o coração. Não preparei nenhuma intervenção escrita no sentido protocolar do mesmo, e falar com o coração centrado em 4 palavras. A primeira, memória. Já me ouviram vários neste último ano e outros, muitos, que aqui estão durante 6 anos, dizer que quem não tem memória não tem futuro. Seja em termos individuais, seja em termos coletivos. E é por isto que aqui estamos a viver hoje, que Santa Maria continuará a ter um excelente futuro. Porque temos memória. Porque somos gratos, que é a segunda palavra, a gratidão. Porque somos gratos para todos aqueles que servem a instituição. No seu cotidiano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma instituição com uma enorme responsabilidade desde o dia em que começou a funcionar como hospital-escola. Uma instituição que é muito mais do que um edifício escolar ou hospitalar. Uma instituição que tem uma responsabilidade de funcionar de forma integrada, perfeita, com a sua escola médica, com a sua escola de enfermagem durante muitos anos, de uma forma, eu diria, não distante, mas não diária, com a escola de enfermagem, situação que retomamos de forma bem vincada a partir do ano passado, e uma instituição que é mais do que um hospital de resposta à capital do país. Per si, isso já seria uma grande responsabilidade, mas uma instituição que tem a responsabilidade de responder ao país, desde Bragança até os Açores. E tem a responsabilidade adicional, como sempre teve, de cumprir aquilo que são os acordos escritos ou os acordos históricos, pela história, com países que falam a mesma língua que nós. Sempre fomos uma instituição de resposta aos países de língua oficial portuguesa. E temos sido cada vez mais uma instituição que responde àquilo que é a dinâmica da imigração e a dinâmica dos acordos que o Estado português celebra, ou seja,
damos resposta também a todos aqueles que estão temporariamente ou a trabalhar ou a estudar no nosso país. Ou seja, somos uma grande instituição e continuamos a crescer cada dia que passa. Porquê é que estamos aqui? Não fora só pela questão da memória, do valor da memória, do valor da gratidão. Estamos aqui porque decidimos, o ano passado, comemorar os 70 anos do Hospital de Santa Maria ao longo do ano. Obviamente, cumprimos a tradição, estávamos cá no dia 8 de dezembro, mas até ao dia 7 de dezembro comemoramos os 70 anos, com vários momentos. E foi entendido que este seria um momento importante para a nossa comemoração e para a nossa memória coletiva. E esta é a razão de estarmos aqui tão bem. E é de facto um dos momentos, permitam que vos confesse, é um dos momentos de maior felicidade que tenho. Ver a instituição a agradecer, não por palavras, mas a agradecer numa reunião de família, se me é permitido, e a marcar nas vossas e nas nossas vidas este dia como um dia seguramente especial. Não posso deixar de agradecer à equipa que desde o primeiro minuto agarrou este projeto, que era uma ideia, e desenvolveu até chegarmos aqui. E designadamente agradecer à enfermeira Carla Martins Ribeiro e ao Dr. Pedro Marques, que coordenaram diariamente a grande equipa que, obviamente, em nome do Conselho e com o Conselho de Administração, fez com que fosse possível cumprirmos o objetivo que traçamos. Naturalmente, agradecer também ao Dr. Vítor Oliveira, que acedeu de imediato ao convite que lhe foi feito pelo professor Rui Tato Marinho para partilhar connosco também uma reflexão sobre aquilo que é a história da nossa casa. Há uma terceira palavra que também queria partilhar convosco. Mais do que uma palavra, eu diria um compromisso. O compromisso que estamos, aqueles que hoje têm responsabilidades na instituição, desde o Conselho de Administração até à base da pirâmide, dos 7.800 profissionais que hoje em dia estão nesta instituição, que é a vossa instituição, dizer que mais do que cumprimos a nossa missão, temos sempre presente a responsabilidade de honrarmos a história de Santa Maria e honrarmos as gerações que por aqui passaram e que tanto deram a esta casa, ao Serviço Nacional de Saúde e ao país. As casas, as instituições são construídas por pessoas que, independentemente do seu grau de maior ou menor responsabilidade, fazem aquilo que elas são no dia-a-dia e projetam o seu futuro. E é isso também que estamos aqui a dar-vos, de uma forma muito direta, muito factual, a vos dar uma prova de gratidão e de compromisso de continuarmos a honrar aquilo que nos legaram quando em determinado momento abriram um novo ciclo das vossas vidas. 70 anos de história, e porque estamos a falar honrar a história, honrar as gerações que por aqui passaram, 70 anos de história com muitos desafios que sempre vencemos com sucesso. Por vezes, na dinâmica, na velocidade, na pressão, como se diz às vezes, na espuma dos dias, nem temos muito tempo a pensar nos desafios que coletivamente ultrapassamos. Uma coisa são os desafios que ultrapassamos a nível pessoal, no nosso cotidiano, a nível da nossa equipa, do nosso serviço, do nosso departamento. Outra coisa são os desafios que coletivamente ultrapassamos. E construímos ontem, e esse ontem foi vivenciado por vós, construímos hoje e continuaremos a construir amanhã oportunidades a partir de dificuldades. Não podemos esquecer que do hospital-escola passamos ao hospital universitário, saímos de um determinado regime político para a democracia. Em democracia fomos centro hospitalar, tivemos esse desafio de ser centro hospitalar
O ano passado tivemos um novo desafio de sermos uma unidade local de saúde. E ao contrário do que muitos vaticinavam, que nunca nos íamos entender, eu ainda vivenciei essa parte inicial, nunca nos íamos entender com o Hospital Polivalente, nunca iríamos ser de facto um centro hospitalar universitário, fomos e somos um centro hospitalar universitário. Ao contrário de alguns que diziam que as ULS, não vou agora dissertar sobre a matéria, como é evidente, que as ULS seria um risco tremendo para o hospital universitário, os dados factuais mostram a evidência que nessa dificuldade construímos oportunidades enquanto hospital universitário, enquanto centro hospitalar universitário. E porquê? Porque temos uma história, porque temos um ADN e porque temos pessoas que estão habituadas a vencer no dia-a-dia desafios e ultrapassar as dificuldades. A chave do nosso sucesso foi, é e será sempre as pessoas. Em termos do futuro, e penso que vos deveria, em nome do Conselho, vos dar uma nota a terminar sobre aquilo que será o nosso e o vosso futuro, porque esta casa será sempre vossa. Eu já tive uma licença sabática, mas Santa Maria continuou sempre a ser a minha casa de afeto. Como eu costumava dizer, a ser uma pele em cima da pele que tinha. Imagino como não será convosco. E nós, nos dias de hoje, somos uma instituição muito diferente. Temos os 2 hospitais universitários. Aliás, o Polivalente comemora este ano 50 anos. Iremos também ter um ano de comemorações sobre o Hospital Polivalente e a sua história. Mas temos 2 hospitais universitários, temos 4 unidades de cuidados de saúde personalizados, temos 4 unidades de cuidados na comunidade, 14 unidades de saúde familiares, temos a saúde pública, temos o Centro Diagnóstico Pneumológico e estamos daqui até Mafra. Esta é a nossa dimensão. Mas temos outra dimensão muito importante. É que 78% dos nossos doentes são fora da área. Há quem diga que é uma dificuldade. Não, é uma enorme oportunidade. Desde logo a oportunidade de honrarmos a história, de sermos um hospital universitário de resposta ao país. Nós temos doentes desde Bragança aos Açores e depois temos um mosaico de nacionalidades muito interessante. E nesse mosaico temos, à data de hoje, 330 profissionais de 29 países em todas as carreiras. Não somos só, digamos, um hospital de resposta internacional, mas dentro de nós, a trabalhar, temos 330 profissionais estrangeiros. Crescemos em todas as linhas de atividade em 2024. Assim será este ano. Investimos, inovamos e criamos valor em parceria. Parceria com o setor privado, parceria com o setor social. Sempre que necessário encontramos a resposta àquilo que é a nossa razão de ser e de estar, o doente. Mas nunca abstraindo que temos outras responsabilidades na educação, na formação, na investigação. E, portanto, o nosso crescimento é sempre um crescimento sustentado, tendo presente aquilo que é a nossa razão de ser e a nossa responsabilidade principal, que é o doente, mas, naturalmente, trabalhando para que consigamos dar uma resposta integrada e continuar a servir os portugueses, o Serviço Nacional de Saúde, o nosso país e o Governo da República. É essa a nossa missão hoje, continuará a ser amanhã, em crescimento e em desenvolvimento. Missão essa que conheceis muito bem, porque fizeram parte dela durante décadas, na maior parte dos casos. E por isso vos estamos agradecidos e por isso aqui estamos hoje. Obrigado. De seguida, usará a palavra a professora Patrícia Pereira, presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, parceira desde a primeira hora do Hospital de Santa Maria. Muito bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Senhora Ministra, é um prazer partilhar consigo esta mesa e em seu nome cumprimento todos os colegas que estão na mesa e todos os dirigentes que também estão nesta sala. E o dia, de facto, é de festa, de memória, como disse o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Martins,
de memória dos feitos que são feitos de pessoas que fazem as organizações e que fazem, de facto, os cuidados de saúde em Portugal. E eu queria só partilhar aqui umas curtas palavras que anotei para também não me alongar e dizer-vos que é com um grande prazer que represento aqui a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, que nos associamos a este evento, que é um dos momentos e que eu acho que nunca são demais agradecer e publicamente reconhecer o bom trabalho que foi desempenhado por tantas pessoas ao longo dos anos. A dedicação do serviço prestado de tantos profissionais de saúde e que trabalharam nesta casa. A ESEL, como instituição do ensino superior pública, a única na região de Lisboa, existe para a formação de profissionais e investigação na área de enfermagem. Acredito que muitos dos que aqui estão hoje se encontram e que terão sido formados nas antigas escolas de enfermagem pública que, por fusão, deram origem à ESEL em 2007. Tanto na licenciatura como no mestrado e doutoramento, certamente terão passado por esta instituição, mas também contribuíram para a formação dos novos profissionais nesta grande casa de grande referência que é hoje o LS de Santa Maria e que muito estimamos e consolidamos esta parceria todos os dias, com todas as dificuldades que existem, mas com muita vontade em ultrapassá-las e os desafios de facto são oportunidades para crescermos em conjunto. Esta instituição acolheu e acolhe, formou e forma ainda hoje grandes figuras da saúde em Portugal, em diferentes áreas, nomes que ficaram e ficarão na história e que transformaram os cuidados de saúde. Muito obrigada a todos e a todas por isso. Enche-nos de orgulho podermos contribuir para os excelentes cuidados de saúde em Portugal. Acreditamos na excelência da formação em parceria, naquela que ministramos e da investigação que produzimos. Acreditamos nas pessoas que formamos e que dotamos de competências de natureza técnico-científica, mas também de competências de natureza humana, nomeadamente na dimensão ética, cultural, estética e profissional. O reconhecimento nacional e internacional que não só a ESEL, como as instituições de ensino superior colaboram com esta casa, como a Faculdade de Medicina, resulta e goza deste reconhecimento porque resulta do trabalho de todos os seus profissionais, docentes, investigadores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos superiores e dirigentes, e da sua comunidade estudantil, naturalmente, mas também deve este reconhecimento a cada profissional que, pela sua prática e conduta profissional na defesa do valor da dignidade humana, serviu cada paciente, cada utente, cada pessoa cuidada, serviu a equipa, serviu a instituição, serviu o país ao longo dos anos. Dirijo-me respeitosamente aos e às profissionais que hoje aqui estão, que deram testemunho e foram nobres na sua missão. As vossas lutas por melhores condições de trabalho e de prestação de cuidados fizeram a diferença para a melhoria dos ambientes de trabalho e da qualidade da saúde em Portugal. O bom desempenho, o esforço, o compromisso de cada um de vós e cada uma de vós traz-nos brilho, orgulho e ânimo nos dias mais desafiantes. Honremos este legado. Abraçar uma profissão na área da saúde humana traça uma história que nos liga. Grande parte de nós esteve conectado com os limites do sofrimento, com o início da vida, com o fim da vida, com a saúde em gente profundamente doente e com a falta dela em gente dita saudável. Cruzaram olhares cúmplices com colegas e chamaram ao seu serviço a sua casa. Acredito que, em algum momento, choraram pela desesperança e frustração, noutros, riram pela conquista que, sendo alheia, era de todos. Cruzaram vidas e mudaram histórias de muitas pessoas. Por tudo isto, hoje temos esta justa e merecida homenagem. A vossa dedicação é a nossa inspiração. Um bem-aja.
Chamamos agora o professor João Eurico da Fonseca, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, instituição que há 70 anos partilha uma história comum com o nosso hospital escolar. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar a Senhora Ministra da Saúde e nela todos os elementos da mesa e todos os presentes. É uma honra para a Faculdade de Medicina estar nesta celebração, é uma honra pessoal também para mim, não só como diretor, mas como médico, como professor desta faculdade, estar aqui neste dia. Um dia especial para o hospital, mas é um dia especial para a faculdade. Eu penso que sabem que a faculdade está a celebrar 200 anos, por coincidência também. E ela une-se nessa história de 200 anos há 70 anos, com esta estrutura que vemos aqui projetada e que, na verdade, tem crescido com a presença da Escola Superior de Enfermagem, tem crescido com novos edifícios que não se vêem aqui nesta imagem, mas que vocês conhecem, o edifício Egas Muniz, o edifício Reinaldo Santos, e cresceu também com uma instituição que chamamos IMM, que depois evoluiu, penso que a maior parte de vós ouviu, com uma fusão com o Instituto Gulbenkian de Ciência para uma nova entidade, chamada GIM, e que juntos com a Faculdade de Medicina, com a Escola Superior de Enfermagem, com o LS de Santa Maria, fazemos parte do Centro Académico de Medicina de Lisboa. E que é uma estrutura, de facto, não só marcante do ponto de vista clínico, mas também marcante do ponto de vista do treino de profissionais de saúde de vários horizontes e de desenvolvimento de ciência, ciência de translação, ciência fundamental e ciência clínica. Este tipo de impacto que nós temos como comunidade interdisciplinar, como comunidade que é transversal também a todos os segmentos etários, desde os estudantes jovens que aqui entram, até profissionais mais séniores e até muitos que estão aqui, que entretanto já se reformaram e que estão a sentir-se também membros de toda esta comunidade, marca uma imagem muito especial, inspiradora para aqueles que vêm aqui ser tratados por um lado ou serem parte da comunidade viva que nós temos entre nós e que todos os dias lidera a saúde em Portugal. A Faculdade de Medicina, como parceiro desta comunidade e como membro do Centro Académico e como parceiro umbilical do hospital e agora da ULS Santa Maria, sente que tem uma responsabilidade motivacional. Tem uma responsabilidade motivacional para com os estudantes de medicina, diretamente, na verdade também para com outros profissionais de saúde e para outros estudantes que estão aqui, que acabam-se por cruzar também com a Faculdade de Medicina e com os profissionais de ensino da Faculdade de Medicina, refiro-me a estudantes de enfermagem, a estudantes da Escola Superior de Tecnologias de Saúde, que aqui se cruzam também dentro da estrutura hospitalar. E tem também uma missão motivacional para os jovens profissionais de saúde que se ligam, de alguma maneira, ao ensino e à investigação e que sentem que nesta estrutura onde estão a trabalhar há mais recursos do ponto de vista técnico-científico e que há mais oportunidades de fazer uma carreira em que é valorizado também os aspectos da formação de alunos, formação de internos e desenvolvimento científico. E na nossa visão isto é muito importante, não só para esta instituição, mas também para o Serviço Nacional de Saúde. Existir uma malha de estruturas fortes que sirvam um pouco como nós de ligação e motivacionais para todo o Serviço Nacional de Saúde. É esta a nossa visão como faculdade, é isto que motiva muitos dos profissionais que estão nesta sala, estou seguro disso, muitos deles foram ou meus professores ou meus diretores de alguma maneira, tendo eu estagiado nos serviços deles, e estou certo que é essa a motivação da vida que tiveram e é essa a motivação que trazem também hoje para estarem presentes nesta cerimónia de forma tão maciçamente impressionante. E muito obrigado pela oportunidade de participar nesta cerimónia mais uma vez. Muito obrigado a todos. O meu reconhecimento pessoal a todos vós pelo trabalho que desenvolveram e o meu gesto de motivação para todos que estão aqui todos os dias a trabalhar, que continuem a ser felizes aqui dentro e sintam uma grande motivação para ajudar o próximo. Muito obrigado. A Senhora Ministra da Saúde, Professora Ana Paula Martins, tomará agora da palavra para concluir esta sessão de abertura. Em primeiro lugar, muito bom dia a todas e a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Dr. Carlos Neves Martins,
Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Professor João Eurico Cabral da Fonseca, Senhora Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Professora Patrícia Ferreira, Senhor Diretor Clínico dos Cuidados Hospitalares da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Professor Rui Tato Marinho, Senhora Enfermeira Diretora da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Enfermeira Carla Martins Ribeiro, a todos os distintos convidados que hoje aqui se encontram e a todos aqueles que fazem parte desta cerimónia tão importante e simbólica, eu diria não só para o Hospital de Santa Maria, mas para o Serviço Nacional de Saúde. E é porque neste momento especial se celebram os 70 anos do Hospital de Santa Maria, que naturalmente tem o seu dia a 8 de dezembro, que aconteceu em 2024, que também o Governo se associa a prestar uma homenagem sincera a todos os profissionais que ao longo destas 7 décadas contribuíram com o seu trabalho, com o seu empenho, com a sua humanidade para a construção da história desta grande instituição. Uma instituição onde as pessoas trabalham para as pessoas e onde poucos, apesar de 7.500, mudam a vida de tantos. Por coincidência, sabemos numa sondagem publicada hoje que a maior preocupação dos portugueses continua a ser a saúde e o destino do SNS. Mas voltemos ao início. Desde os primeiros passos em que, a 8 de dezembro de 1954, esta instituição começou a receber doentes, até à sua grandeza atual, o Hospital de Santa Maria foi sempre um espaço de cura, de acolhimento e de esperança. Uma cidade dentro da cidade, um farol dentro do Serviço Nacional de Saúde, quando ele finalmente aconteceu, e um porta-aviões da frota da saúde. Porém, mais do que as paredes e equipamentos, o que realmente torna este hospital um lugar tão especial são, efetivamente, as pessoas que trabalham aqui todos os dias. São médicos, são enfermeiros, são técnicos, são administrativos, são auxiliares e todos os profissionais de saúde que, com uma dedicação incansável, têm feito a diferença na vida dos doentes e também das suas famílias. O Hospital de Santa Maria não seria o que é sem a paixão e o comprometimento de cada uma destas pessoas. Ao longo destas décadas, enfrentaram-se muitos desafios, superaram-se muitas dificuldades e vós fostes protagonistas de inúmeras histórias de superação e de vida. A ética, o cuidado e a constante busca pela excelência são o que fazem desta instituição e de todos vós, os que estão aqui, os que já não podem estar aqui e os que não estão porque não podem, verdadeiramente os grandes protagonistas da saúde. Foram aqueles que fizeram acontecer. E ao longo destes 70 anos, muitas vidas foram transformadas e cada conquista foi fruto do vosso esforço coletivo. Por isso, celebramos não apenas a história de um hospital, mas a história de cada um de vós, que todos os dias se dedicou e dedica a salvar vidas, a melhorar a saúde e a oferecer conforto em momentos muito difíceis. É que a saúde é também, e não pode nunca deixar de ser, um espaço de afetos. E hoje, mais do que nunca, celebramos o legado de todos os que passaram e os que ainda estão aqui, cuidando, salvando e acolhendo com amor e competência. Como almas vivas desta grande casa, que em cada gesto de cuidado continuam a transformar as suas vidas. Não podemos também deixar de enaltecer o papel fulcral da formação médica, da investigação científica, que se transfere para o atendimento a milhares de cidadãos
de todos os lugares do mundo, com uma palavra particular para a lusofonia, e que o transformam, como já foi dito hoje aqui, num pilar fundamental do Sistema Nacional de Saúde. E que esta homenagem sirva como um pequeno agradecimento pelo enorme impacto que têm tido na vida das pessoas e do país. Por isso, parabéns aos profissionais do Hospital de Santa Maria pelos 70 anos de história e por todo o trabalho incansável em prol da saúde, do SNS e do bem-estar de tantos. Que venham muitos mais anos de sucesso, união e, acima de tudo, de dedicação ao próximo. O país sabe que pode continuar a contar com todos vós num compromisso responsável, sem demagogia, de garantir tudo a todos. E que tudo fique como está, para que nada se mude e tudo fique na mesma. Acreditamos nos nossos profissionais, nas nossas equipas e nas nossas instituições. E queremos, e devemos querer, na minha perspectiva, enquanto país, construir equipas de sucesso de que vós sois um exemplo vivo, desde os mestres aos aprendizes. Como Ministra da Saúde e em nome do Governo, mais uma vez renovo o meu agradecimento. E desejo, naturalmente, os maiores sucessos a este hospital, sabendo que nos próximos 70 anos muitas mudanças acontecerão. E não vai ser preciso esperarmos 70 anos. Mas as minhas palavras, se me permitem, não podiam hoje terminar aqui. Seria uma falta imperdoável num momento tão simbólico e tão marcante deste hospital. Permitir-me-ão, por isso, que termine com duas mensagens que considero pessoais. A primeira, de gratidão. Porque Santa Maria é uma escola de vida. Santa Maria é o país. Reflete muito do que é o país. No que tem de melhor e no que tem de, eu não vou dizer pior, mas de menos bom e que precisa de ser transformado. E nunca se sai daqui igual ao que aqui se entra. Este hospital, de facto, transforma-nos. E por isso não posso deixar de agradecer tudo o que me ensinaram nos 12 meses que aqui estive, aos que tive a oportunidade de conhecer e a alguns que saí daqui a admirar. Pela coerência, pela qualidade, pela coragem, pela determinação e pela luta pelo bem comum. Esta casa tem uma alma própria, é verdade, feita de muitas histórias, que ao longo de 70 anos aqui foram sendo somadas e contadas, feita de bravura. Muitas vezes na escuridão e nas sombras da noite, nestes corredores infindáveis, encontramos e encontraremos muitas vezes a luz da esperança, que invariavelmente nos transforma para uma forma resiliente, mas humilde, de estar no mundo, na vida pessoal, na vida profissional e na vida política. A segunda mensagem pessoal é a de visão e esperança, mas também de ambição, que gostava de vos deixar. Santa Maria não foi, não é e jamais poderá ser, na minha perspectiva, uma unidade local de saúde universitária. Esse conceito, esse modelo propalado por uns, tacitamente aceito por outros, não existe. Santa Maria é um centro clínico universitário e que está orientado, destinado desde há 70 anos para o ensino da saúde, para a investigação e para a inovação. Tem um espaço de ação internacional, não local. E geri-lo num quadro de valores e princípios que não reforçam esta visão, a visão de um hospital complexo, feito de centros de referência e como um berço também, naturalmente, da inovação, é condená-lo ao princípio da irrelevância na próxima década. Mas não será assim, estou absolutamente convencida. Hoje, com o relatório da Comissão Independente Técnica, que avaliou
aquilo que devem ser as denominadas estruturas universitárias do século XXI, e que agradecemos e que agradeço em nome do Governo, agora em gestão, ao professor Adalberto Campos Fernandes, também filho desta casa. Nós hoje temos uma visão, deixamos uma ambição e temos um caminho se o quisermos seguir. Assim tenha o próximo Governo e os próximos governos, porque não é uma reforma para pouco tempo, é uma reforma para a década, o ímpeto reformista para o concretizar e protagonizar, tendo protagonistas, naturalmente, à altura, o que já vai rareando. Que não pensem só no hoje, que não pensem só na sua imagem, que não tirem de onde faz falta para colocar onde faz vista. E que aceitem humildemente que têm de liderar uma reforma fundamental na saúde, em Portugal, que é um dos pilares da modernização do SNS no século XXI, os centros clínicos universitários, aproveitando este momento, ou esse momento, para reprojetar também Santa Maria, num contexto de mudança de perfil hospitalar em Lisboa e Val do Tejo, que é a construção, finalmente, do Hospital de Todos os Santos. Desejo-vos, por isso, a todos e a todas, muito boa sorte, muita persistência, muita coragem e que continuem, como sempre fizeram, a lutar pelo bem comum. E que mesmo com ideias diferentes que temos, seguramente que temos, o que é bom e saudável numa democracia, essa diversidade é muito mais, no fim do dia, o que nos une do que aquilo que nos separa. E que encaremos que há reformas que têm de ser feitas. E aqui, todos os dias, é verdade, eu fui testemunha durante algum tempo, o impossível torna-se realidade. Que seja também assim nos próximos 70 anos. Muito obrigada. Damos por concluída esta sessão de abertura e vamos iniciar a palestra sobre a história do Hospital de Santa Maria. Doutorado em Neurologia, chefe de serviço da carreira hospitalar em Santa Maria e fundador do Laboratório de Hemodinâmica Cerebral, o professor Vítor Oliveira será o nosso guia por esta viagem pelos 70 anos do nosso hospital. Sr. Ministro da Saúde, Sr. Diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, Diretor do Hospital de Santa Maria, Sr. Administrador do Hospital de Santa Maria, Srs. Enfermeiros, diretoras da Escola de Enfermagem e do Hospital de Santa Maria. Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, é um privilégio, naturalmente, estar aqui para vos dar uma visão geral, rápida, porque, de facto, 70 anos de história não se contam em poucos minutos, e passaria já a dar alguns apontamentos sobre o ensino e a história da Faculdade de Medicina e dos hospitais da Ciência Hospitalar em Lisboa. Ora, eu remontaria ao Hospital dos Santos, parece um bocado rebuscado, mas vão ver que não. Este hospital, claro que foi concluído em 1502, começou a funcionar, é um hospital, digamos, inovador, pelas suas características, boa alimentação e higiene, e sobretudo a alimentação e a higiene, os factos principais, fatores principais nesta época para reconstituir a saúde. Era um hospital, de facto, modular e foi construído, de facto, com contribuições dos pequenos hospitais, digamos, locais na cidade de Lisboa, porque não havia estruturas, digamos, estatais nem uniformes. Havia 46 pequenos hospitais, digamos assim, com 10 ou 12 camas, à volta disso, umas mais, outras menos, que eram sustentadas pelos fregueses portanto, das respectivas freguesias. Portanto, isto não era uma função do Estado. E, de facto, na construção
Dom João II teve a ideia de reunir os réditos, enfim, as contribuições que esses pequenos hospitais tinham e fazer um grande hospital com estas, e encerrando esses pequenos, digamos, hospitais locais e fazer um grande hospital. Daí, como cada um desses pequenos hospitais tinha o nome de um santo, este hospital passou a ser o hospital de todos os santos e o logotipo que ainda se mantém é exatamente Omnia Sanctorum. Inovações. Isto foi considerado internacionalmente, para os visitantes, uma estrutura extraordinária, com um modelo moderno de hospital para a época, modelo italiano, aliás, e que tinha uma coisa inovadora muito interessante, é que havia, nomeadamente, uma cama para cada doente. Isto pode parecer estranho, mas como se vê aqui, era prática corrente os doentes partilharem a mesma cama. De facto, vemos aqui a extraordinária visão. Dom João II tem uma visão interessante em relação a este aspecto, e a esposa também, Dona Leonor, que foi a criadora das Misericórdias. Foi um casal extraordinário em relação à saúde em Portugal. Desculpa. As Misericórdias são também sustentadas localmente. Não há aqui envolvimento do Estado. Portanto, a saúde era, digamos, privada. Este hospital, portanto, Todos os Santos, foi afetado por muitas coisas, incêndios, etc., e sobretudo por terremoto, mas continua a funcionar, embora com limitações, ainda nos 19 anos seguintes, até que o Marquês de Pombal, com a expulsão dos jesuítas, ficou com vários conventos vazios, nomeadamente este convento, que era também majestático, em Lisboa, que era o convento de Santo Antão, o Novo, e então transferiu para aí o Hospital de Todos os Santos, que passou a ter a herança deste hospital anterior. De facto, o hospital deve o seu nome ao rei, que era Dom José, passou a chamar-se Hospital São José, mas havia já uma dinâmica de ensino e de crescimento, porque já no Hospital de Todos os Santos começou a ensinar-se cirurgia, digamos, mas lato sensu isto era, no fim, medicina, porque os médicos, digamos, eram só da única faculdade de medicina que existia, da única universidade, que era a de Coimbra, e em Lisboa, portanto, não havia ensino até essa altura. E, de facto, foi aqui que começou a passarem-se cartas de sangradores, concursos mesmo de sangradores, e depois de cirurgiões, também diplomados e com ensino adequado e com professores estrangeiros. Só o quarto professor digamos, anatomia, como se chamava, é que foi português. Foi Manuel Constâncio, que foi o discípulo do Dufault, que era francês e que foi trazido para Portugal pelo Marquês de Pombal. Portanto, o germe do ensino já começou anteriormente, mas aqui depois foi concretizado com a criação da Real Escola de Cirurgia e, a seguir, a Escola Médico-Cirúrgica, poucos anos depois. Médico-cirúrgico porque os cirurgiões tinham uma preparação muito inferior à dos médicos. Vinham inicialmente dos barbeiros e dos sangradores e foram crescendo, e aqui nós conseguimos ter já médicos e cirurgiões ao mesmo nível, daí se chamar Escola Médico-Cirúrgica, e os seus licenciados eram médicos cirurgiões. Foi uma terminologia que se manteve até 1911, quando, com a implantação da República, se criou, de facto, as Universidades de Lisboa e do Porto e as respectivas faculdades de medicina em Lisboa e no Porto, que ficaram, portanto, ao nível da anterior única Universidade Portuguesa, que era portanto, de Coimbra. Portanto, foi aqui que nasceu a Escola Médico-Cirúrgica, que, como eu disse, chegou até 1911, na sequência da implantação da República, foi criada, de facto, a Universidade e a Faculdade de Medicina. Ora, como é que isto funcionou? As instalações já estavam a cair do ensino dentro do Hospital de São José. De facto, os edifícios já estavam escurados, havia áreas que não se podiam habitar, e, portanto, criou-se esta escola, digamos, de medicina, que se chama Escola Médico-Cirúrgica, mas na realidade nunca funcionou, porque, embora tenha terminado a construção no princípio do século XX, nunca houve dinheiro para a pôr a funcionar. Era preciso criar uma escola médico-cirúrgica agora na República, agora como faculdade de medicina, e, portanto, tínhamos um ensino teórico que, pela primeira vez, começou a funcionar aqui neste edifício de Campo Santana, mas era preciso um hospital escolar. E então, não se faz um hospital de um dia para o outro, e, portanto, desanexou-se o Hospital Santa Marta, que tinha tido obras recentemente, era muito moderno, até tinha um elevador, coisa que mais nenhum tinha,
E foi aqui que se estabeleceu o Hospital Escolar de Santa Marta, que era pequeno, que tinha muitas limitações, o ensino nunca se fez completamente nestas estruturas, mas houve aqui uma coisa extraordinária: aqueles médicos que fundaram, ou foram transferidos da anterior, mas outros vieram de novo, criaram uma geração espetacular de ensino de qualidade e de prestação de serviços médicos, ficou conhecida como a geração de 1911. Várias personalidades, o professor Egas Ministro, nomeadamente, e uma série de outras personalidades, não vale a pena estar aqui para não excluir algumas, mas, portanto, foi aqui a geração mais importante do ensino e foi o conjunto de médicos, de facto, do século XX que perdurou na memória das pessoas. Mas a ambição era, de facto, ter um hospital escolar, porque o ensino aqui, como digo, tinha limitações. E depois tinha esta parte no Campo Santana, mas depois a escola médica era noutro sítio, não é? De facto, o hospital escolar, digamos, era noutro sítio, em Santa Marta, não dava muito jeito. E, portanto, a ambição é ter sempre tudo junto. E então o que aconteceu foi, de facto, logo nos anos 30, se começar esta ideia, que parecia uma miragem, ter um grande hospital que coligasse as duas partes. E então surgiu, de facto, uma comissão técnica dos hospitais escolares, presidida aqui pelo professor Francisco Gentil, e teve como engenheiro um alemão, o arquiteto Hermann Distel, e depois iniciou-se, de facto, a construção do hospital, com muitas limitações, mas, de facto, esta situação foi bem estruturada, como vemos aqui, ainda existe aqui na faculdade este documento sobre a Comissão de Construção dos Hospitalares, onde vamos encontrar, de facto, os planos do hospital, de uma grandiosidade, de facto, imensa, que ultrapassava tudo o que se poderia, talvez, imaginar. Foi uma obra grandiosa, e continua a ser, não é? Depois de concluída, ao fim deste tempo todo. Desculpa, isto... E, portanto, vemos aqui o que estava contido naquela pasta. Vemos aqui uma obra grandiosa, planificada com todo o pormenor. Vemos aqui uma coisa curiosa, aqui nesta parte da frente, foi criada aqui uma área destinada a um museu, como vem aqui, mas que até hoje ainda não concluiu. Portanto, o hospital tem só 70 anos. Pode ser que um dia venhamos a ter. Vemos aqui mais um pormenor, esta área da psiquiatria, com uma quantidade enorme de quartos, com quartos individuais, com o seu lavatório. Não havia casa de banho individual, era comum, mas, de facto, isto foi tudo estudado ao pormenor. A área é extraordinária, não vale a pena ver isto tudo, mas só dizer que a frente tem 260 metros e que é maior. Esta frente do hospital é maior do que o convento de Mafra. E depois são números astronómicos: 5.400 janelas, 4.500 portas, etc. E atendendo a que isto coincidiu com o início da guerra, de 40 a 45, estes primeiros 5 anos coincidiram com a guerra, e depois as limitações que continuaram, foi extraordinário conseguir-se concretizar o projeto, enfim, que não foi assim tão longo como isto, atendendo às circunstâncias da época. E vemos aqui uma imagem, de facto, que dá uma ideia impressionante do comprimento do hospital. A construção iniciou-se aqui, a avenida que atualmente se chama das Forças Armadas, na altura quando foi construída a 1º de Maio, e que vemos lá no alto já o hospital. É uma área norte de Lisboa, uma área, claro, vazia, em expansão, e que, portanto, era a área mais indicada para construir uma cidade que se estava a desenvolver para norte. Com todas as dificuldades, o edifício foi sendo construído. Vemos aqui alguns aspectos. Vemos que primeiro foi construída a parte posterior das instalações. Isto é aqui a área dos abastecimentos, aqui embaixo, o pátio dos abastecimentos, que nós ainda conhecemos hoje. Aqui mais à frente vemos já a parte da frente a ser edificada, e rapidamente as coisas foram andando. É evidente que, sendo um hospital universitário, era preciso fazer anfiteatros, e vemos aqui a construção da sala onde nós estamos neste preciso momento. Vemos aqui a parte da equipa técnica, orgulhosa naturalmente da construção, que era de facto extraordinária e que marcou naturalmente a memória das suas vidas. As coisas foram andando, foi-se construindo, e de facto conseguiu-se ter a obra pronta com esta magnificência. Vemos aqui alguns aspectos curiosos. Aqui do lado esquerdo, queria aqui um ponteiro, que é aqui. Aqui
neste canto não dá para funcionar. Mas aqui do lado esquerdo vemos aqui estas duas áreas inferiores e que eram áreas destinadas a doentes psiquiátricos. Havia o acesso da psiquiatria, que era feita por essa torre, e que, com o acesso inferior, dava acesso a este espaço, pátios, digamos, digamos, que eram para conter os doentes. E, portanto, estavam num fosso, não podiam sair dali. Era um bocado o esquema do pavilhão de segurança do Hospital Miguel Bombarda. A inauguração, claro, foi amplamente divulgada, o Diário de Notícias, o principal jornal, encimado nos cantos por ambos os lados com citações de Salazar, como era, pronto. E vemos aqui os personagens principais, Trigo Negreiros, que é o responsável da saúde, o engenheiro Eduardo Pacheco, que esteve envolvido na construção, mas que no projeto não chegou à construção porque infelizmente teve um acidente e morreu, e aqui embaixo o engenheiro, do lado direito, o engenheiro Distel, que também morreu durante a construção. Eu não estava cá, mas foi vítima dos bombardeamentos na Alemanha ainda durante a guerra e acabou por morrer. Com a construção, temos aqui vários anúncios que dão uma ideia também da evolução do edifício. Vemos aqui, vemos dezenas de milhares de torneiras e misturadoras, toneladas de tinta utilizadas. Não sei se viram aqui, pronto, 5.800 janelas, 4.500 portas, portanto, os construtores, quem adjudicou, quem tomou conta do fornecimento desse equipamento, naturalmente orgulhava-se do que tinha feito. Vemos aqui 65 ascensores entre porta-alimentos, monta-cadáveres, monta-alimentos, etc., e um elevador para livros na biblioteca, 5.500 irradiadores elétricos, etc. Portanto, tudo isto era de uma grandiosidade enorme. Isto foi inaugurado, como sabe, em 27 de abril de 1953, pelo Presidente da República, Craveiro Lopes, e desterrou esta lápide, este monumento que está aqui, com toda a sua história. Com o 25 de abril isso foi, digamos, aligerado, foi simplificado, e o que nós temos hoje é isto que está aqui. Salazar, que esteve naturalmente por trás disto tudo, não veio à inauguração, resolveu visitar o hospital na véspera, exatamente na véspera da sua inauguração. Foi esculpida esta medalha, que é uma obra de arte, que é o escultor João Silva, o maior escultor medalhista português, mas nomeadamente do século XX, que fez esta medalha, de facto, comemorativa da inauguração, e que é, de facto, uma obra de arte. Na parte da frente. Se repararem, se forem bons observadores, isto não é exatamente igual, mas foi o que se realizou. Pronto, agora numa visita rápida ao hospital, temos toda esta magnificência, se compararmos com os outros hospitais, que eram todos conventos adaptados e bastante antigos. Vemos aqui a porta principal, do lado esquerdo havia um bazar, que está aqui, e ao fundo existia aqui uma pequena livraria ao fundo do corredor. Havia uma recepção, isto foi para a fotografia, está toda a gente na mesma posição. Outros aspectos, havia também um programa do hospital para distribuir assim, em francês, que era a língua, na época, era a língua ainda dominante, não é? Estrangeira dominante, e de facto tínhamos enfermarias espetaculares para a época. Pequenas enfermarias, com poucas camas, e não aquele sistema de corredor comprido, com camas todas ao lado umas das outras. Reparemos aqui do lado direito, temos 5 lavatórios na mesma sala. Outra sala. Aqui vemos, voltando um bocadinho para trás, vemos aqui os tais, por baixo da janela, aqueles aquecedores que são regulados centralmente ali do lado direito, ali por um rióstato. De facto, são coisas extraordinárias para a época e para o que havia, não é? Temos aqui um quarto particular, havia quartos particulares, que eram pagos, naturalmente, e que hoje foram adaptados e vemos, de facto, a utilização moderna desses quartos. Portanto, tudo isto está sendo aproveitado. Uma das joias da coroa é, naturalmente, o bloco operatório. Tinha no piso 5, o piso 6 tinha aqui uns chamados observadores, onde os alunos podiam assistir às intervenções cirúrgicas. Tinham ali uma varandinha onde se podiam debruçar e olhar cá para baixo. Isto, entretanto, foi extinto,
fez-se um piso completo e deu-se outras utilizações a estas áreas chamadas de observadores. Vemos aqui a visão que os alunos tinham e era assim. Que tudo isto funcionava de uma maneira, logo de princípio, modular. Aqui no último piso tínhamos a pneumologia, por razões óbvias, que era sobretudo para o tratamento da tuberculose. Temos aqui o modelo que é semelhante ao que havia nos sanatórios. E temos aqui o Sanatório Popular de Lisboa, ou do Lumiar, que é hoje o Hospital Polivalente, em que a terapêutica em todos os sanatórios era sobretudo, exposição ao sol. Era obrigatório os doentes estarem a apanhar várias horas de sol para o seu tratamento, além de boa alimentação. E vemos aqui, de facto, no hospital, vemos ali doentes, de facto, a fazer este tratamento. Claro que isto foi progredindo e já nada disto existe, e todo este espaço foi readaptado, encerrado, coberto para outros usos. Vemos aqui também a parte da estomatologia. É evidente, não vou dar a volta ao hospital todo, senão ficávamos aqui várias horas. Vemos aqui uma ambulância, talvez uma precursora da VMER, e uma sala que eu não sei onde é que é, onde é que era na altura, mas tínhamos aqui um agradável restaurante no hospital. Temos aqui, como digo, em francês, uma descrição do hospital, de diversas áreas, e indicações que se davam aos visitantes, estes que iriam visitar, de facto, os doentes que estavam internados, e vemos a sucessão de inauguração ou transferência dos serviços do Hospital Escolar de Santa Marta, que deixou de ser Hospital Escolar de Santa Marta, enquanto que este agora passou a ser o Hospital Escolar de Lisboa. Mudou de nome, pois, rapidamente, porque o Cardeal Cerejeira influenciou Salazar para que desse o nome de Santa Maria. E foi essa a evolução que se verificou. Os doentes recebiam um caderninho como este, onde registavam várias coisas, podiam entreter-se a registrar datas que achassem importantes, o nome das visitas, até a descrição dos presentes que iam recebendo, a correspondência, etc. Do outro lado havia coisas interessantes, nomeadamente dizendo aqui, do lado direito, aqui mais para baixo, que se pode fumar em locais em que isso é permitido, desde que haja autorização do seu médico. E aqui do lado esquerdo também tem coisas interessantes. A administração receberá com prazer as sugestões que entenda dever apresentar, bastando para isso escrever diretamente num papel que encontra na mesa de cabeceira. O Sr. Presidente do Conselho de Administração tem recebido essas comunicações. E de facto vemos aqui um cinzeiro com a sigla do Hospital Escolar de Lisboa, dos muitos, provavelmente, não sei, mas milhares que existiam distribuídos por todo o hospital. Outro aspecto importante era a qualidade do serviço. Quem não gostaria de ter umas peças destas, não é? Não vale a pena descrevê-las, todos nós as vemos, e estava-vos aqui a falar da qualidade, porque vamos ver o carimbo da Vista Alegre. Tudo isto era Vista Alegre e algumas delas até eram, digamos, comissionadas por esta Casa José Alexandre, que muitos de nós aqui de Lisboa conhecemos, antes do incêndio da Baixa, que era uma loja requintada de artigos de menage. Vemos aqui mais outro objeto, não sei se sabem o que é isto, isto já não é Vista Alegre, isto é louça de Sacavém. Este é o dispositivo onde se punha o papel higiênico. Paliteiros, com as siglas primeiro do Hospital Escolar de Lisboa, do lado direito, e depois do Hospital de Santa Maria. O Hospital de Santa Maria foi evoluindo também em termos de siglas, como se vê. Não sei se continua, é provável que continue a evoluir, depreendo eu das palavras da Sra. Ministra. A Faculdade de Medicina também tem evoluído em termos de siglas, mas menos, né? E agora falar das coisas importantes, os esteios das bases do hospital, naturalmente é o pessoal da enfermagem e médico, enfim, todos são essenciais, mas estes têm naturalmente um papel relevante. E é curioso ver que só a história aqui que o Estado atribuía às enfermeiras. Em 1938 estabelecia-se, pela primeira vez, critérios para a enfermagem, em que se dizia que só podiam ser admitidas mulheres solteiras ou viúvas sem filhos. Portanto, era vedado o casamento ou ter filhos, mesmo fora de casamento, que aliás era uma coisa impensável para a época. E de facto os regulamentos são estes. Cá estamos, mulheres solteiras e viúvas sem filhos,
Mas mais tarde, já em 1942, o anterior a 38, já se admitiam mulheres casadas e viúvas com filhos, quando necessário, mesmo essencialmente, forem essenciais para o serviço. E em 63, 21 anos depois, já se autoriza o casamento das enfermeiras dos hospitais, continuando, no entanto, a reconhecer-se que não é desejável que sejam mulheres casadas, ou seja, considera-se aconselhável o afastamento das mulheres casadas da profissão. Reparem aqui na subtileza, na lei de cima diz que se permite a admissão de mulheres casadas, não diz que elas se podem casar no serviço. Só na lei de baixo é que diz que sim, é que já autoriza o casamento das enfermeiras. Portanto, vemos de facto como esta classe sofreu nesses últimos tempos. Falar aqui só de raspão no professor Coroliano Ferreira, uma pessoa basicamente, enfim, em grande parte esquecida, mas que foi diretor do Hospital Santa Maria, depois foi o primeiro diretor-geral dos hospitais e o primeiro diretor do SUS, e que, enquanto diretor do hospital, facilitou este casamento, mesmo antes da lei ser publicada, mas o prestígio e a importância do hospital assim o permitiu, e de modo que as enfermeiras não se esqueceram de homenagear esta situação, e diz aqui, como se vê na primeira linha, as enfermeiras casadas agradecem as diligências que foram executadas. Isto é a história, não é? Bom, em 1960 já tínhamos uma escola de enfermagem do Hospital de Santa Maria, com aqui jovens enfermeiras, com certeza, altamente motivadas para o desempenho das suas funções. E agora, passando para a parte médica, foi aqui e foi com médicos desta casa e professores que se lançou as bases de um Serviço Nacional de Saúde, das carreiras médicas, que então não existiam. Os médicos eram mais ou menos voluntários e não havia, de facto, um grande compromisso dos médicos com o hospital, nem do hospital com os médicos. Então, isto é pouco conhecido, este lado esquerdo, a Ordem dos Médicos, em 1959, fez publicar um trabalho feito, coordenado naturalmente pelo professor João Ciro dos Santos, um cirurgião vascular, professor catedrático desta casa, e uma pessoa de fama, de prestígio mundial, porque foi o inventor da endoterectomia, e que fez este primeiro relatório em 1959, em que eu salientei aquilo, que a aplicação de tudo desta estrutura, que basicamente são as carreiras médicas, será de implementação longa, e ele previa entre 20 a 30 anos. De facto, 20 anos depois, em 1979, é criado o Serviço Nacional de Saúde. Mas também não é de desplicente este último parágrafo desta área citada, que o plano de aplicação deverá ser progressivo, deve ser executado com ponderação e com inteligência, que é bom mantermos isto sempre na nossa cabeça. Em 1961 sai finalmente o relatório das carreiras médicas, que foi a base, de facto, da estrutura médica portuguesa. Em resumo, os primeiros trabalhos nesta área foram do próprio professor Ricardo Jorge, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Escola Médica e depois da Faculdade de Medicina, e que salientava que cabia ao Estado apenas a assistência dos pobres. Continuamos ainda naquela ideia da Idade Média, até anterior, de que os hospitais eram para os pobres. Ainda no princípio do século XX ainda existia a ideia de que ir parar ao hospital era sinónimo de abandono social. Quando a pessoa não tinha onde cair morta, ia parar ao hospital porque não tinha o apoio social da família. As pessoas estavam doentes, as questões de saúde eram questões individuais. O Estado não se metia nestas coisas. Só se interessava se houvesse uma catástrofe, guerras, epidemias, etc. Em 45, vemos que é criada uma subsecretaria de Estado, veja lá a importância que a saúde tinha, um subsecretário de Estado da Assistência, incluído no Ministério do Interior. E em 58, cria-se finalmente um Ministério da Saúde e Assistência, ainda na sequência do Ministério do Interior. E finalmente depois há reformas de Gonçalves Ferreira, que foi muito importante e que vem tudo na esteira dos desenvolvimentos seguintes. Só em 1973 é que de facto temos o Ministério da Saúde. E em 74, não sei porquê, logo a seguir ao 25 de Abril, em menos de um mês, desapareceu outra vez o Ministério da Saúde, passou outra vez a Secretaria de Estado, integrado no Ministério dos Assuntos Sociais. Em 79 cria-se o Serviço Nacional de Saúde, como todos sabemos, e em 1983 finalmente temos o Ministério da Saúde e que se tem mantido, não sei se não vai mudar de nome outra vez, esperemos que não,
mas de facto, o Ministério da Saúde, como tal, com este nome, é de 1983. Isto é o site do. Está acessível, é do site, foi tirado do site do Ministério da Saúde. Em resumo, temos o professor Ricardo Jorge, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, o primeiro indivíduo a escrever, de facto, documentos oficiais sobre a saúde em Portugal, nomeadamente em relação aos médicos. Temos o professor António Flores, foi, além de bastonário da Ordem dos Médicos, foi professor catedrático desta casa, foi professor de Neurologia, e que, enquanto bastonário, se bateu pela criação de um Ministério, em vez de haver uma subsecretaria de Estado ligada ao Ministério do Interior, ou seja, um Ministério relacionado também com os asilos, com as subsistências, etc. E aquele aspecto caritativo que se foi mantendo. Não conseguiu ver os seus objetivos concretizados, só 2 anos depois é que isso aconteceu, depois de ele ter falecido. O professor Cisano já falámos há pouco, também professor catedrático desta casa, e o relatório das carreiras médicas do professor Mila Guerra, foi bastonário da Ordem dos Médicos e catedrático desculpa, não foi catedrático, foi professor da faculdade, mas foi também outro neurologista. Temos aqui 2 bastonários, 2 neurologistas relacionados com este progresso. Finalmente, naturalmente, não podemos esquecer António Arnaud, que de facto concretiza o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o hospital foi desenvolvendo, a população foi estabelecendo à volta, a cidade foi crescendo e, de facto, o hospital foi-se atualizando. Temos aqui já transportes que, no princípio, eram impensáveis que alguém viesse de helicóptero para o hospital. Com o Serviço Nacional de Saúde, qualquer cidadão, rico ou pobre, pode, se for o caso disso, pode vir de helicóptero para o hospital, em situações graves, naturalmente. O hospital passou por muitas vicissitudes, naturalmente. A saúde e a civilização e a vida das populações, é evidente, são indissociáveis. Recordo aqui, só para terminar, a epidemia de Covid e o papel que o Hospital de Santa Maria teve. Temos aqui um aspecto em que não se vê ninguém, devido às restrições de movimentação, são os serviços mesmo essenciais. Vemos aqui, recordamos todos esta tragédia que foi o Covid, em que esta parte anterior do hospital se transformou num hospital de campanha, naturalmente, porque era a resposta perante uma catástrofe, e o hospital, naturalmente, foi uma referência, foi um pilar importante, fundamental, na luta contra o Covid e no tratamento das pessoas. Tirei esta fotografia da minha janelinha do Laboratório de Hemodinâmica Cerebral, em que, de facto, é dramático este aspecto do congestionamento que se verificou a certa altura do Covid. É fundamental, e para terminar, recordarmos, é esta a minha percepção, de termos sempre à nossa disposição alguém que de dia ou de noite, se chova ou faça sol, ou esteja no voeiro, como é o caso, temos sempre disponível, sabemos que há sempre alguém vigilante, há sempre as janelas acesas, há alguém que está a velar pela nossa saúde e que, em caso de necessidade, o Hospital de Santa Maria, sendo um hospital, digamos, de fim de linha, dá resposta a todas as situações, quer locais, quer de todo o país que vem até nós. Portanto, isto é uma mensagem de esperança, com certeza. Vemos aqui o hospital dinâmico, vivo, que continua a crescer e que nos dá uma tranquilidade, uma segurança para o futuro. Muito obrigado. Vamos dar início à homenagem aos antigos colaboradores que marcaram a história do nosso hospital universitário com a entrega de uma medalha comemorativa dos 70 anos do Hospital de Santa Maria. Os homenageados serão chamados por ordem alfabética em grupos de 10 e a entrega das medalhas será efetuada pela Ministra da Saúde, pelos membros do Conselho de Administração, pelo diretor da FMUL e pela Presidente da ESEL.
Patrícia. Olha, vocês... Vamos então começar. Adelaide Lavado, Adélia Pereira, Afonso Fernandes, Aida Fernandes Dias Moura, Américo Diniz da Gama, Ana Escoval, Ana Paula Fernandes, Angelina do Carmo, Rita. Não, vocês... António Bugalho de Almeida, António Castanheira Diniz, António Fernandes Menezes da Silva, António Manuel Rodrigues Nunes Diogo, António Marques Pereira, Carlos França, Clara Gonçalves, Claudino Cunha, Conceição Patrício, Dalila Carlota Freitas, Daniel Sampaio, Eduardo Carocha,
Elizabeth Pereira, Elizabeth Marques, Eugénia Faro Valadas, Fernanda Neves Gonçalves, Fernando Coelho Rosa, Filomena Malhão Marques, Francisco Antunes, Graciete Dias, Heloísa Santos, Henrique Luz Rodrigues, Isabel do Carmo, Isabel Correia Freitas Costa, Isabel Guerreiro, Isabel Monteiro Grilo, João Correia da Cunha, João Costa, João Cravino, João Durão de Carvalho, João Gomes Pedro, João Paulo Abranches Lopes Farias, Joaquim Lima, Jorge Campos, José Fernandes e Fernandes, José Ferro,
José Guerra, José Luís Carneiro de Moura, José Manuel Cordeiro Neves, José Manuel Vinhas, José Pereira da Silva, José Velosa, Lincoln Silva, Lucas Batista, Luciano Ravara, O José Manuel Braz Nogueira não está na lista, Tá. mas não foi dito. O José Manuel Braz Nogueira, está bem? José Manuel Braz Nogueira, João Raposo de Almeida, Luís Graça, Manuel Barbosa, Manuel Barroso Lopes, Manuel Marques Gomes, Manuel Monteiro Grilo, Margarida Bonança, José Douglas Soares, Margarida Lucas,
Maria Alexandrina Silva. Maria Beatriz Leal. Maria Celeste Coelho Barreto. Maria Celeste Fonte Gomes. Maria Conceição Carvalho Batista. Maria do Céu Machado. Maria Dores Martins. Maria Eládia Pinto Carneiro. Maria João Madeira. Maria José Carneiro Rodrigues Teixeira. Maria José Covão. Maria José Forjares Lacerda. Maria José Salgado. Maria Júlia Amaral. Maria Leonor Carvalho. Maria Luísa Figueira. Maria Madalena Correia Rosa. Maria Manuel Peniche Lois. Maria Piedade Ferreira. Maria Teresa Trincão. Marina Pérez. Mário Andréa. Mário Rui Mascarenhas. Mário Viana Queiroz. Mateus Martins Prata. Miguel Carneiro de Moura.
Miroslava Gonçalves. Odete Bento Vasconcelos Dias. Paulo Matos da Costa. Rui Vitorino. Sabina Gregório. Teresa Janela Bastos. Tomé Matos Lopes. Zélia Nascimento. Existe algum homenageado que esteja presente e que não tenha sido chamado? Pode ser, por favor. Não, 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 mais. Joaquim Freitas Pinto. Terminada a cerimónia de entrega de medalhas, iremos encerrar esta sessão solene, dando a... Podem sentar, vamos para o vídeo. Tá, mas pode ficar aí, professor. Pois. Para encerrar esta sessão solene, daremos a conhecer o novo vídeo institucional da ULS de Santa Maria, que marca este ano especial de comemoração dos 70 anos do maior hospital do país.
O Hospital Santa Maria é o maior do país e abriu as suas portas para cuidar da saúde dos portugueses há mais de 70 anos. Hoje e sempre, a inovação é a prioridade central da instituição. Inovar nas tecnologias e nas terapêuticas, na modernização dos processos e na digitalização, mas sobretudo inovar no acolhimento dos utentes e na integração dos profissionais de saúde. 7 décadas depois da inauguração, Santa Maria é mais do que um hospital. É uma marca de referência na assistência diferenciada a doentes com graves dificuldades, um centro de investigação e ensino da medicina e um pilar de modernidade no Sistema Nacional de Saúde. A recém-criada Unidade Local de Saúde de Santa Maria integra também o Hospital Polivalente, cuja origem remonta à monarquia e continua a ser muito relevante em doenças do pulmão e cardiovasculares ou na cirurgia de ambulatório. Santa Maria inclui ainda o Centro Diagnóstico Pneumológico Ribeiro Sanches, referência nacional em saúde pulmonar e no tratamento da tuberculose. A ULS Santa Maria integra também cerca de 2 dezenas de centros de saúde em Lisboa e Mafra, responsáveis por cuidados primários a 350 mil utentes inscritos. Com 1000 camas e quase 8.000 profissionais, a Unidade Local de Saúde Santa Maria trata por ano mais de 1 milhão de utentes. O total de consultas superou 1.600.000 nos hospitais e nos centros de saúde em 2024 e foram realizadas mais de 35.000 cirurgias. Santa Maria é também o maior campus académico do país, centro de excelência no ensino e na investigação aplicada. A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa está intimamente ligada ao hospital, formando as futuras gerações de médicos. Santa Maria lidera avanços em áreas como a medicina regenerativa e as terapias personalizadas. O Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular e a Escola de Enfermagem de Lisboa são também instituições de referência nesta autêntica cidade da saúde. À medida que o futuro se torna presente, Santa Maria está mais preparado para enfrentar novos desafios. Investimentos em inteligência artificial, robótica e terapias avançadas, melhorando a aplicação do conhecimento e da técnica à saúde dos portugueses. Gestão dinâmica e proativa, infraestruturas modernizadas acrescentam valor e sustentabilidade a uma instituição com 7 décadas. Mas o que realmente faz de Santa Maria um pilar do Sistema Nacional de Saúde são as pessoas. Milhares de profissionais dedicados que todos os dias colocam o bem-estar do paciente no centro de tudo o que fazem. Ao longo de 24 horas, 365 dias por ano, o Santa Maria é uma luz que nunca se apaga. É assim há 7 décadas e continuará a ser assim todos os dias e todas as noites pela saúde dos portugueses. Terá agora lugar no átrio do piso 2 a inauguração da exposição comemorativa dos 70 anos de Santa Maria, solenemente acompanhada por um porto de honra, cerimónia para a qual convidamos todos os presentes. Em nome de Sua Excelência, a Ministra da Saúde, Professora Doutora Ana Paula Martins, damos por encerrada esta sessão. Muito obrigada a todos pela vossa presença e pelo contributo que deram para a história de Santa Maria.